Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Antes de iniciarmos a pregação propriamente dita, vou ler para vocês uma das orações de Santo Agostinho, que está no livro dele Confissões, que é bem famosa, na verdade, e foi lida também na semana passada. Mas senti no meu coração, como tem um pouco a ver com aquilo que eu vou falar hoje, para vocês, vou lê-la novamente. E diz o seguinte: Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava, mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixastes conhecer-te. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu te fizestes meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios, a fim de admirar os altos dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e o ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros, e, no entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo e eu não contigo. Mas tu me chamastes, clamastes por mim, e teu grito rompeu minha surdez. Fizeste-me entrar dentro de mim mesmo. Para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido. Mas tu me arrancastes do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Essa oração de Santo Agostinho fala um pouco da busca que ele tinha por algo que ele não sabia o que era, né? Que era esse vazio que tinha dentro do coração dele, que propositalmente Deus coloca para a gente ir atrás dele. E ele só conseguiu descobrir o que era, o que ele tanto buscava, quando ele parou e olhou para dentro de si. E isso nos mostra o quanto nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Tanto que quando a gente para e olha para quem a gente é, quando a gente olha para dentro do nosso coração, nós conhecemos a Deus. Nós enxergamos a Cristo porque Ele habita dentro de nós. Tem um pedaço de Deus morando dentro da gente. E na medida que nós conhecemos a Cristo. E na medida que nós conhecemos a Cristo, nós nos conhecemos. E para o conhecimento de Deus, parte desse conhecimento passa também pela imitação, né? A gente imitar a Cristo e também rezar. E
Por quê? Eu dou o exemplo do pintor, né? Quando a gente contempla a obra de um pintor, a gente consegue ver mais ou menos o que ele fez, talvez conseguir fazer uns rabiscos daquilo que ele conseguiu fazer. Mas quando a gente observa o pintor fazendo aquela obra, quando a gente observa como Cristo age, nós conseguimos mais perfeitamente realizar a mesma obra que ele realizou, fazer a mesma pintura que ele fez. E eu falo também que é importante a oração, porque ainda assim, nesse exemplo do pintor, se nós chegarmos a ele e pedirmos para ele nos ensinar aquilo que ele fez, aquilo que ele pintou, a gente vai conseguir fazer bem melhor do que simplesmente observando. E da mesma forma acontece com a nossa imitação de Cristo. Se nós observarmos a Cristo, o que ele faz, o que ele fala, como ele age, nós vamos conseguir talvez imitar. Mas se a gente pedir a ele em oração, mais perfeitamente a gente vai conseguir realizar aquilo que ele realizava. Tanto que, por vezes, os discípulos não conseguiram fazer as mesmas coisas que Cristo, né? E Cristo mesmo fala que faltou-lhes oração. E muitas vezes nos falta isso. A gente observa Cristo, a gente ouve o seu evangelho, ouve tudo aquilo que ele realizou, mas ainda nos falta a oração. O pedir a ele que nos ensine a fazer as mesmas coisas que ele fazia. Mas, ainda assim, por que Cristo? Por que imitar a Cristo para nos conhecer? Eu disse que nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas também porque Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é o homem sem a mancha do pecado. Então, quando nós pedimos para Cristo nos ensinar, nós estamos pedindo para Ele nos ensinar a sermos nós, a sermos quem nós verdadeiramente somos, sem todos os pecados que nos prendem e muitas vezes distorcem a nossa verdadeira face. Talvez você possa falar, mas eu imito os santos, para mim isso está dando certo. Tá, tudo bem, com toda certeza isso está dando certo, mas porque eles imitaram a Cristo primeiro. Então, quando nós imitamos os santos, nós estamos, de alguma forma, também imitando a Cristo. E isso a gente tem que ter como certeza, porque senão a nossa devoção, o nosso carinho para com eles é vão e até mesmo prejudicial para a nossa fé. A gente tem que ter essa convicção de que, imitando algum santo, imitando e seguindo os mesmos caminhos que eles seguiram, a gente vai estar também seguindo os passos de Cristo. Senão, pode parar por aí, abandona essa devoção que você diz que é devoção e vamos voltar para aquilo que realmente importa para a nossa vida, né? A imitação de Cristo, ter a Ele somente como o nosso principal modelo. Bom, sabendo que conhecendo a nós estamos conhecendo a Deus, e conhecendo a Deus nós estamos nos conhecendo, no vídeo da semana passada, o Marcos falou um pouquinho sobre o conhecimento de si, mais especificamente sobre os temperamentos, né? A importância de nós nos conhecermos para termos uma boa amizade. E já pegando o gancho disso, nós vamos refletir hoje um pouco sobre o conhecimento de Deus. Mesmo sendo muito difícil separar esses dois, né, porque é algo que acontece muito em simultâneo, nós vamos observar um pouco hoje como Cristo age. E enquanto eu meditava, até mesmo para poder continuar essa pregação, eu perguntei, Senhor, quem és? Né? Porque o Senhor é a totalidade, o Senhor tem todas as características que nós conseguimos imaginar de boas, tem todos os adjetivos possíveis e existentes. E se eu for fazer uma pregação falando sobre todos eles, nunca vai acabar, e quando eu acho que acabou, não acabou, e eu vou ficar a minha vida inteira e ainda vai ser pouco para falar de ti. E ele me respondeu, né? Antes ele me disse que antes de Abraão ser, eu sou, né? Antes de Abraão existir, eu sou. E eu ainda questionei mais uma vez. Eu sei, Senhor, que és a totalidade, mas o que és?
porque eu preciso continuar essa pregação, eu preciso ter algo para falar e partilhar com eles. E ele me disse a seguinte frase: sou manso e humilde de coração. E a partir daí, a gente já consegue refletir um pouco mais, né, sobre o comportamento de Cristo. Mas, é claro, trazendo para a nossa realidade humana, porque Cristo, mesmo sendo homem, ele é Deus. Então, até mesmo o manso e humilde de Cristo é um pouco diferente do nosso. Mas trazendo um pouco para nós, seres humanos, né? Pecadores cheios de manchas e limitações. A mansidão, um pouco da tranquilidade e calma no seu próprio significado, né? Que é fazer as coisas um pouco de cada vez. E essa mansidão também se reflete no nosso comportamento para conosco. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas apressadamente, as coisas atropelando, sem ter um tempo certo para realizá-las. E nós precisamos ter essa calma para conosco. Às vezes a gente sai de um retiro, a gente sai de algum evento, de algum momento forte e íntimo com Deus, e a gente vem com aquele desejo de querer mudar tudo, mudar o mundo, fazer grandes obras, né? Mas nós não vamos conseguir. A gente pode até tentar durante um dia fazer essa virada radical na nossa vida, no outro dia também conseguirmos, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir manter essa rotina, porque o nosso cérebro, ele precisa de um tempo para poder fazer essas adaptações. Então, até mesmo para acrescentar rotinas boas à nossa vida, nós precisamos de um tempo de adaptação para a gente conseguir manter, para ser algo constante. Então, quando a gente for pensando na nossa vida de oração, na nossa vida espiritual, quando a gente quer alcançar alguma meta, nós precisamos começar com ela bem baixa. Se eu não rezo o terço, por exemplo, eu não vou começar rezando um terço todos os dias. Talvez por graça divina eu consiga. Mas é mais fácil de se tornar algo constante se eu começar com uma dezena durante o dia. Depois que eu vi que está começando a já ficar firme nessa uma dezena, eu estou rezando todos os dias, eu mudo. Agora eu consigo rezar um terço, então eu vou rezar. E mais pra frente eu vejo que eu estou conseguindo já rezar um rosário. Então, essa mudança na nossa vida tem que ser gradativa. A gente precisa ter calma conosco. E da mesma forma que nós precisamos ter calma com a gente, nós precisamos também ter calma para com o próximo. Se para nós é difícil fazer uma mudança de hábitos, quem dirá para com o outro? A gente precisa ter essa paciência de esperar o tempo do outro. Ele tem um temperamento diferente do nosso. Ele tem um tempo de mudança também diferente do nosso. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. Mas a gente precisa ter essa tranquilidade, essa calma de esperar. Quando a gente tenta corrigir alguma coisa, tenta dar um toque para alguém, ou tentar ajudar a fazer uma mudança de rotina, a beber mais água, a ter uma vida de exercícios, a ter uma boa alimentação, a gente precisa ter calma também. Porque se conosco é difícil fazer essas mudanças, quem dirá para com o outro, que é um ser totalmente diferente de nós. Tem pensamentos diferentes, tem vivências diferentes. Então, nós precisamos ter essa tranquilidade, essa mansidão para com o outro também. Agora, refletindo um pouco sobre a humildade, né? A humildade já é reconhecer quem nós somos. A gente enxergar a nossa condição de miserável, a gente reconhecer a nossa condição de pecador. A gente tem limitações, a gente é falho, a gente é inconstante, muitas vezes a gente é infiel, muitas vezes a gente não consegue ser honesto para conosco e para com os outros. Então, o fato de nós reconhecermos isso, nós estamos sendo humildes, né? E a gente precisa também reconhecer que mesmo quando a gente faz tudo, mesmo quando a gente é bom em algumas coisas, não é por conta disso que a gente vai ser o super topzão, que a gente vai
não vai errar nunca mais, que a gente vai ser melhor do que qualquer outra pessoa. E para refletir um pouco a respeito disso, eu vou fazer a leitura para vocês do livrinho Imitação de Cristo, do Thomas Kempis. Eu não sei falar o sobrenome dele direito, mas acredito que seja algo parecido com isso, que fala justamente sobre a humildade, esse capítulo. É um livro que eu recomendo muito para vocês. O nome é parecido com aquilo que a gente está refletindo hoje, né? Na verdade, é isso que a gente está refletindo hoje, a imitação de Cristo. E ele me ajuda até hoje muito, porque é um livro que faz a gente olhar para dentro de si, a gente reconhecer a nossa humanidade, reconhecer as nossas misérias. E à medida que a gente vai se conhecendo, a gente também vai entrando dentro dos mistérios de Cristo, naquilo que Ele permite que a gente conheça. Então, eu vou ler, dessa vez, apenas um trechinho para vocês. E diz o seguinte: se o homem der toda a fortuna, nada. E se fizer grande penitência, ainda é pouco. Compreenda, embora todas as ciências, ainda está muito longe. E se tiver grandes virtudes de devoção ardente, muito ainda lhe falta. A saber, uma coisa lhe é necessária. Que coisa será esta? Que deixe tudo, se deixa a si mesmo, e saia totalmente de si sem reservar amor próprio algum, e depois, de feito tudo que souber fazer, reconheça que nada fez. E se a gente parar um segundo só, na verdade, se a gente simplesmente olhar para a cruz, aí sim que a gente vai perceber que a gente não fez nada, né? Deus se fez homem, Ele podendo fazer tudo, tendo todo o poder, se fez pequeno para poder nos dar a salvação. E não bastando isso, se deu numa cruz. Ele morreu, se deixou ser humilhado pela nossa salvação. Então, todas as nossas orações ainda assim é pouco. Todas as nossas mortificações ainda assim é pouco. Todo o conhecimento que a gente acha que tem ainda é pouco, perto daquilo que Deus fez por nós. E um pouco desse conhecimento de si também, a respeito da humildade, ele abarca a mansidão. Porque até mesmo a mansidão ela é diferente para as pessoas. Por exemplo, um guerreiro. A mansidão do guerreiro vai ser totalmente diferente da de um sábio. O guerreiro ele precisa ser voraz na guerra. Ele precisa ter a coragem de ir para a batalha. Um sábio não. Ele já fica em casa, em recolhimento, nos seus estudos, na sua vida intelectual. Então, até mesmo a mansidão, para essas pessoas, é diferente. Às vezes, uma pessoa, naturalmente, é um pouco mais agitada, ela é um pouco mais enérgica, gosta de fazer isso, fazer aquilo. A mansidão dessa pessoa não está relacionada à energia que ela tem para realizar as obras. Então, a gente precisa se conhecer, mais uma vez, para a gente conhecer a Deus, para a gente conhecer o nosso tipo de mansidão, a nossa humildade também. E o Senhor, não satisfeito, ainda completou a sua frase, né? Depois de dizer que ele é manso e humilde de coração, ele, para deixar meio que completo de que esse também é um dos caminhos. Ele diz que os mansos e humildes de coração possuem a verdadeira paz, possuem a paz dele. Vou me despedir de vocês por aqui, fiquem com Deus, mas vou deixar um áudio no final da leitura de mais um capítulo, né? Antes eu li um trecho, mas agora eu vou ler um capítulo para vocês do Imitação de Cristo, para vocês terem um momento mais íntimo de reflexão e conversa com Deus. O nome desse capítulo é Em que consiste a firme paz do coração e o verdadeiro aproveitamento. Eu peço que vocês fiquem atentos à tela do celular de vocês, que vai estar passando quando é Jesus falando e
quando é a alma, porque esse capítulo é um diálogo entre Jesus e a alma. Então, fiquem com Deus mais uma vez. Salve Maria Santíssima. Filho, eu disse aos meus discípulos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou-la dou como a do mundo. Todos desejam a paz, mas nem todos buscam as coisas que produzem a verdadeira paz. A minha paz está com os humildes e mansos de coração. Na muita paciência encontrarás a tua paz. Se me ouvires e seguires a minha voz, poderás gozar de grande paz. Que hei de fazer, pois, Senhor? Em tudo, olha bem o que fazes e dizes, e dirige toda a tua intenção só para meu agrado, sem desejar ou buscar coisa alguma fora de mim. Não julgues temerariamente das palavras e obras dos outros, nem te intrometas em coisas que não te dizem respeito. Deste modo, poderá ser que em pouco ou raras vezes te perturbes. Nunca sentir, porém, inquietação, nem sofrer moléstia alguma do corpo ou do espírito, não é próprio da vida presente, senão do estado do eterno descanso. Não julgues, pois, ter achado a verdadeira paz, se não sentires nenhuma aflição, nem que tudo está bem, se não tiveres nenhum adversário, ou tudo perfeito, se tudo corre a teu gosto. Nem pense que és grande coisa, ou singularmente amado por Deus, se sentes muita devoção e doçura, porque não são estes os sinais pelos quais se conhece o verdadeiro amante da virtude, nem consiste nisso o aproveitamento e a perfeição do homem. Em que consiste, pois, Senhor? Em te ofereceres de todo o teu coração a divina vontade, sem buscares o teu próprio interesse em coisa alguma, nem eterna. De sorte que com igualdade de ânimo des graças a Deus, na ventura e na desgraça, pesando tudo na mesma balança. Se fores tão forte e constante na esperança, que privado de toda consolação interior, dispõe a teu coração para maiores provações, sem te justificares, como se não devera sofrer tanto, e antes louvares a santidade e a justiça em todas as minhas disposições, então andarás no verdadeiro e reto caminho da paz, e poderás ter certíssima esperança de contemplar novamente minha face com júbilo. E se chegares ao perfeito desprezo de ti, fica sabendo que então gozarás de abundância de paz, no grau possível nesta peregrinação terrestre.